Está em andamento desde o último dia 23 de abril a 20ª campanha nacional de vacinação contra a gripe promovida pelo Ministério da Saúde. A meta da Secretaria da Saúde de Ribeirão é vacinar 90% de cada um dos grupos prioritários, formados por idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes, mulheres até 45 dias depois do parto, trabalhadores da saúde, indígenas, pessoas com doenças crônicas e professores de escolas públicas e privadas. O objetivo é vacinar 200 mil pessoas até o dia 1º de junho, quando termina a campanha. A vacina contra a gripe é trivalente e combate 3 tipos de vírus influenza, o H1N1, H3N2 e influenza B. A Prefeitura de Ribeirão disponibilizou 38 salas de vacinas que permanecem abertas de segunda a sexta-feira. Os locais têm horários variados de atendimento de acordo com o funcionamento de cada unidade de saúde. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o infectologista Fernando Belíssimo. Em São Carlos, o médico especialista em doenças tropicais Bernardino Souto. Em Araraquara, a gerente da Vigilância Epidemiológica Fabiana do Carmo. E em Sertãozinho, a coordenadora de enfermagem Deri Brás. Começar por Ribeirão Preto, e eu gostaria de saber do infectologista Fernando Belíssimo uma coisa que vem chamando a atenção, doutor. Sim. Afinal de contas, existe contraindicação para esta vacina? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Olha, a pergunta é muito oportuna. Essa vacina é uma vacina extremamente segura, porque ela não contém o vírus vivo da influenza, mas sim apenas pequenas subunidades dos vírus. Portanto, ela não causa doença e ela não é contraindicada em pessoas imunodeprimidas como outras vacinas. A contraindicação mais importante dessa vacina é na eventualidade de a pessoa, numa dose anterior, ter tido uma reação alérgica muito grave. O que é uma coisa absolutamente rara, né? Mas pode acontecer. Então, essa seria a principal contraindicação dessa doença. Para a população em geral, ela é muito bem tolerada, tanto por crianças como por adultos, mesmo por gestantes, que é uma das indicações prioritárias, e também por pessoas com doenças crônicas dos mais variados tipos, incluindo diabetes, doenças do coração e tantas outras. Deixa eu insistir mais uma coisa com o senhor quanto à reação da vacina. Algumas pessoas relatam que ficaram gripadas após tomar a vacina. É possível ou também não está muito dentro do programa? A gente dá até risada porque essa é uma queixa que a gente ouve diariamente nos consultórios, né? Na verdade, a vacina não tem como causar a gripe. O que acontece muitas vezes é que a vacina protege apenas contra o vírus influenza. Existe uma infinidade de outros vírus respiratórios, como adenovírus, rinovírus, vírus sincicial, que causam sintomas semelhantes à gripe, e a pessoa às vezes contrai um desses vírus e aí culpa a vacina por ela ter sido inefetiva, né? Mas, na verdade, não é a vacinação que causa a gripe, sim, o mais comum é que são esses outros vírus que estão circulando no mesmo momento que o vírus da gripe e que causam essa confusão na população. Atenção, você que acabou de se vacinar não vai ficar gripado por causa da vacina não, entendeu? Que o doutor explicou, outros fatos podem dar um resfriado, uma gripe. A vacina nunca. Vamos a São Carlos agora, médico especialista em doenças tropicais, Bernardino Souto. Doutor, São Carlos já registrou 2 mortes por H1N1. Elas foram confirmadas com laudos. Isso é uma preocupação, necessário apertar a vacinação. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. De fato, é uma preocupação significativa, porque é um indicativo de que existe o vírus ainda circulando, o H1N1, e pessoas ainda não imunizadas. A recomendação que a gente dá é que todas as pessoas que fazem parte dos grupos de risco não percam a oportunidade de procurar pela vacina para evitar situações dessa natureza.
é uma situação de fato de intensa preocupação quando a gente começa a detectar mortes pelo vírus da gripe na região. Agora, a vacinação está dentro daquilo que vocês esperavam? Quando eu digo a vacinação, é a procura pela população. Olha, as campanhas brasileiras de vacinação contra a gripe têm mostrado, de uma maneira geral, que a cobertura vacinal esperada tem ficado sempre aquém daquela que tem de fato acontecido. Então, se a gente costuma prever vacinar 100 mil pessoas, geralmente costuma vacinar menos do que isso, 80 mil, 50 mil, isso varia muito de lugar para lugar. A nossa região é uma região considerada uma região de alta cobertura vacinal comparado com outros estados da federação. Mas mesmo assim, não tem sido muito comum alcançarmos todas as metas desejadas. Nessa campanha agora, por exemplo, a intenção é vacinar pelo menos 90% das pessoas consideradas pessoas de maior risco de complicação ou morte pela vacina, mas isso vai depender muito, inclusive, do próprio interesse da população de procurar o serviço de saúde em busca da vacina e não deixar passar essa oportunidade para que a gente consiga realmente ter uma boa cobertura vacinal. Vou agora até Araraquara, gerente da Vigilância Epidemiológica, Fabiana do Carmo. Fabiana, afinal de contas, o que a gente pode esperar da população da sua cidade na hora de procurar pela vacina? Boa tarde a você. Qual é a expectativa? Boa tarde. Araraquara está com a vacina disponível, assim como todo o Brasil, desde o dia 23 de abril. E apesar de a gente já ter aplicado quase 22 mil doses de vacina, nossa cobertura não ultrapassou os 42%. Então a gente espera que essa população se motive, né, acredite mais na vacina. A gente tem utilizado todos os meios de informação para poder quebrar esses mitos e aumentar a adesão à vacina, assim como o Dr. Bernardino diz. Nosso histórico de cobertura nas campanhas de influenza tem sido aquém do esperado. Então, a gente tem percorrido algumas instituições de idosos, onde a gente pode encontrar essa população-alvo para aumentar a cobertura, mas a gente espera que a população venha realmente até as unidades de saúde onde as vacinas estão disponíveis. Tem alguma falha para o pessoal não procurar essa vacinação? Falha do poder público, neste caso da prefeitura? Tem falha, não tem? Não, a gente atribui a baixa adesão realmente, ou as pessoas, elas não acreditam que a gripe possa trazer sérias consequências, então muitas pessoas dizem é só uma gripe, elas preferem não tomar vacina para se proteger de uma doença que está sendo subestimada, ou por outro lado, medo da vacina por conta de vários mitos que rodeiam historicamente essa ação tão importante que a gente comprovadamente tem um impacto epidemiológico muito bom com a vacinação, mas fazer a população acreditar nisso é que tem sido difícil. Então fica muito difícil quebrar esses mitos em relação à vacina da gripe. O problema realmente está em quebrar mito, como isso se propagou e não para na população. Vou agora até Sertãozinho, coordenadora de enfermagem, Derebras. Eu queria saber obrigado. Queria saber uma coisa de você. Afinal de contas, Dere, a coisa está do seguinte modo. A cidade tem aí 4 ou 5 casos suspeitos de influenza por semana. Esse número gera que tipo de preocupação, que tipo de atenção especial? Boa tarde a você. Boa tarde. Essa preocupação com os 4 são casos suspeitos, né? Então, o que a gente tem feito? Tem procurado a imprensa, tentado chamar a população para que elas aderem bem e venham fazer essas vacinas. Esses casos são somente suspeitos, né? Nós temos 2 casos confirmados somente. Um caso confirmado seria de uma moradora de Pontal, mas que ela veio para Sertãozinho para tratamento. Então, seria somente esses 2 casos. O que a gente tem feito é colocado informação à população através de rádios, imprensa, para que eles venham até as unidades para realizar a vacina, para acertar a situação vacinal, né? Professor,
Nós ouvimos até agora muita preocupação com a vacinação. Meta não está sendo muito bem cumprida, porque a população não aparece. Mitos dos outros lados, enfim, ignorância sendo propagada também. Não tem que esconder, a ignorância está sendo propagada. E recentemente, aqui em Ribeirão Preto, secretários de saúde se reuniram para conversar a respeito da vacinação, para a respeito daquilo que está acontecendo. E secretários de Ribeirão Preto e São Carlos também não apareceram. Os outros vieram, conversaram, trocaram ideias, mas os dois não. Neste momento de dificuldades, está faltando ou faltou sincronia entre Ribeirão Preto e São Carlos para com os demais para enfrentar esse momento sério? Talvez, viu, Roberto? É possível que sim, mas talvez seja apenas também um problema de agenda. Mas é importante a conversa. Mas agenda é o substantivo do verbo agir. É a maneira de agir de cada pessoa. De qualquer forma, é preciso... Ou de agendar a ação. Ou da falta de ação. Agenda e ação são atividades mais ou menos semelhantes, mas não são iguais. E essa que é a pura verdade. Mas é importante lembrar, de início, que nós tivemos um problema grave no Brasil, talvez a mais grave crise econômica do país, e essa crise econômica acabou gerando uma quantidade grande, como nunca se viu, de desemprego de mão de obra. E esse desemprego de mão de obra acabou provocando uma redução muito grande nas famílias e nos trabalhadores e nas pessoas de desistência de plano de saúde. Ou porque a empresa não financia mais, no todo ou parte, ou porque a pessoa não tem condições por causa do desemprego. Bom, esse fato fez com que houvesse um aumento de pressão quanto no setor estatal. Tudo aquilo que essas pessoas deixaram de atender no setor privado, porque com cobertura dos planos de saúde, começou a haver, de quantidade muito maior, a pressão no setor estatal. É por isso que essa agenda precisa ser cumprida com mais eficiência e com mais acuidade, e não vou deixar de falar também, até com mais cuidado. Na verdade, a inflação no país ficou na faixa, este ano, de janeiro a abril, na faixa projetando para o ano todo, na faixa em torno de 3%. Mas a inflação médica, Roberto, está acima de 19%. E há 10 anos que a inflação médica tem sido maior do que a inflação média geral. A inflação médica tem sido muito maior que a média de inflação geral. Isso aumenta o preço dos remédios, aumentou muito, em média, também o preço dos exames de laboratório, aumentou o preço dos exames de imagem, as consultas médicas, e a pressão se acentuou de maneira fantástica. E mais um dado importante, a tecnologia, que tem se expandido no mundo em geral e no Brasil também, ela tem reduzido o preço de tudo, menos dos serviços médicos. Sim. Porque se complementa com o serviço. Eu falei na última vez e me lembrei e falei agora. O raio-x, que é substituído pela tomografia computadorizada, não é substituído pela tomografia. E nem a ressonância magnética. Mas eles se complementam e que vai encarecendo o serviço de saúde. A medicação também vai melhorando, mas vai ficando encarecendo e não reduzindo, por causa, em grande parte, dos lobbies de laboratório que todos nós conhecemos. Esse dado fundamental e básico precisa ser levado na devida consideração, porque o que há pode ser piorado. Não há nada tão ruim que não possa piorar, ainda que otimisticamente nós devemos considerar que a possibilidade, a hipótese de melhora está bem próxima. E que nós devemos considerar que a pressão sobre os serviços de saúde na oferta estatal vai aumentar, e a verba do SUS, que é destinada mensalmente, é fácil verificar nos balancetes das prefeituras municipais. Eu tenho a de Ribeirão Preto, mas não é difícil saber também de Franca, de Araraquara, de São Carlos, de Sertãozinho e de quem mais for necessário, porque há uma rubrica SUS. O aumento da verba de saúde do SUS
dedicado a prefeituras, às prefeituras municipais, tem subido, mas muito menos do que o preço da medicação e muito menos do que a inflação médica. Eu volto a Ribeirão Preto conversar com o infectologista Fernando Belíssimo. Doutor, eu tenho aqui uma dúvida quanto a essa vacina, a eficácia da vacina contra a gripe. Ela ajuda a combater outras doenças? Sim, a gripe, ela pode matar diretamente, mas frequentemente ela desencadeia outras doenças. Então, ela pode se complicar numa pneumonia, ela pode desencadear a descompensação do diabetes mellitus, ela pode desencadear um infarto cardíaco, ou mesmo um acidente vascular cerebral. Por isso que vacinar contra a gripe, especialmente nessa população mais vulnerável, protege não somente contra a própria gripe, mas contra todos esses desdobramentos potenciais que a doença pode ocasionar. A vacinação tem um custo. Ninguém pode fugir disso aí. Tudo tem um custo na saúde. Vacinação também tem. Agora, se eu não vacino, se eu vou ter todas essas complicações que o senhor falou, o custo deve ser muito maior. O tempo de recuperação também maior. Por isso que o cidadão teria que ficar ou tem que ficar atento à vacinação e ao chamado para participar da campanha. Olha, eu tive a oportunidade, numa ocasião, num congresso nos Estados Unidos, de assistir a uma palestra do Bill Gates. E foi perguntado a ele por que ele investia tanto em vacina na África, na Ásia, nos países mais pobres do mundo. E ele respondeu sabiamente que não tem nenhuma intervenção médica que seja tão custo-efetiva quanto a vacinação. Quer dizer que com centavos, você além de salvar muitas vidas, você evita milhões de gastos. Então a vacinação é seguramente a intervenção em saúde de maior custo-efetividade já inventada em toda a história da medicina. Ela é altamente custo-efetiva. Eu vou agora até São Carlos, médico especialista em doenças, por favor, o TP, tropicais, o doutor Bernardino Souto. Doutor, quantas centenas de pessoas devem ser ainda vacinadas em sua cidade? Olha, a Secretaria Municipal de Saúde não divulgou para nós que estamos na área da saúde ainda o tamanho da população que ela pretende vacinar. De qualquer maneira, a gente sabe que a proposta da Secretaria de Estado da Saúde é de vacinar 90% das pessoas que fazem parte dos grupos de risco, né? Certamente que a Secretaria já deve ter esses cálculos, mas quanto maior o número de pessoas conseguirmos vacinar, melhor será o prognóstico da epidemia na cidade de São Carlos. Aumentaram o número de postos para vacinação ou está mantido a mesma coisa do começo da campanha? Olha, existem campanhas que são feitas de intensificação dessas práticas de vacina nos postos de saúde, porém, fala assim, abriu posto de saúde a mais, né? Especificamente para fazer a vacina, não temos a informação de que isso foi feito. O que se tem de informação é que os postos de saúde que sempre funcionaram com vacina, continuam funcionando com vacinas, têm feito algumas campanhas extraordinárias, mas nenhum serviço a mais chegou para nós a informação de que ele tenha sido criado especificamente para poder fazer a vacinação, não. Eu vou agora até Araraquara, gerente da Vigilância Epidemiológica, Fabiana do Carmo. Fabiana, a gente tem que ter uma certa preocupação com as pessoas que vivem mais afastadas dos centros da nossa cidade. Temos preocupação com as pessoas da periferia, que têm lá muita dificuldade na hora de tratar de saúde pública. Existe algum trabalho especial de vocês para atender mais essas pessoas? Que tipo de preocupação a periferia traz para vocês? Em Araraquara, a gente tem postos de saúde localizados nos bairros mais periféricos
e não que seja já num patamar ideal, mas a gente tem uma abrangência da rede básica, já que propicia a pessoa sempre ter um posto de saúde próximo da sua casa. O que a gente tem uma preocupação maior é com as pessoas da zona rural. Hoje a gente programou essa vacinação na zona rural, foram 18 equipes deslocadas para roteiros já pré-desenhados da zona rural. Infelizmente a chuva atrapalhou, a gente vai ter que reprogramar para um próximo sábado, mas a gente sempre pensa nessa população e a gente sempre tem uma estratégia focada para essa população, para que eles possam também se vacinar. Você falou numa coisa interessante, que é vacinar a população da zona rural. É mais trabalhoso convencer essas pessoas da necessidade da vacinação ou o contato muito próximo ajuda vocês a vacinar? Na zona rural, a adesão é bastante interessante. Eles percebem realmente que a equipe enfrenta problemas para chegar até a casa deles, porque eles sabem que o deslocamento não é fácil. Então, eles recebem, de uma forma geral, muito bem a equipe, a família toda se vacina, né, as pessoas dentro do grupo prioritário. Então, é importante esse contato do poder público com a comunidade, sempre está reforçando essa adesão à vacinação. Então, na zona rural, a gente tem uma adesão boa. Por isso que a gente está aproveitando para dizer que se a vacina não chegou hoje por conta da chuva, a gente vai se esquematizar para chegar num outro momento. Eu vou agora até Sertãozinho, coordenadora de enfermagem Derebras. Como que vocês podem trabalhar, devem trabalhar, os estudantes da rede estadual, da rede municipal, para que eles também levem para dentro de casa a necessidade da vacinação, aquilo que deve ser feito pelos pais, pelos avós, pelos tios, pelas famílias? Mesmo na campanha, no dia D, foi levado a informação, nós tivemos um pouco adesão nas crianças. Então, nós fizemos uma parceria com a Secretaria da Educação, levando a informação até as escolas, realizando palestras sobre a importância da vacinação, porque, querendo ou não, as crianças levam a informação para dentro de casa. Então, eles, levando a informação, eles, querendo ou não, eles carregam os pais, os avós, para irem até a sala de vacina. Além das crianças, os idosos, os familiares que têm comorbidades, para ir até a sala de vacina, regularizar suas vacinas que estão faltando. Então, essa foi a parte a Secretaria da Saúde fez uma parceria com a Secretaria da Educação, estimulando isso, fazendo palestras, indo em encontros às escolas, nas unidades que as crianças não estavam indo, mandou bilhetes para as mães estarem presentes nas salas. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto para conversar com o infectologista Fernando Veríssimo. Doutor, a gente fica aqui se perguntando, a ciência avança de tal maneira que vai conseguindo tirar dúvidas, fazer grandes descobertas, mas para gente que é leigo, para gente que entende muito pouco, empaca na história da gripe. A gripe não tem solução, quer dizer, ela vai existir por todos sempre. Ela sempre existiu na face da Terra? Olha, Roberto, há descrições na Mesopotâmia, como você sabe, foi o berço da civilização, onde surgiu primeiramente a escrita, e há lá, nesses textos mais antigos conhecidos da humanidade, descrições de surtos que a gente acredita sejam de gripe. Então, a história da gripe ao longo da humanidade aí é uma história já milenar. Isso por quê? Porque o vírus da gripe ele tem uma extraordinária capacidade de sofrer mutações e com isso enganar o nosso sistema imune. Então você fica imune a uma cepa, um tipo desse vírus, e aí na estação seguinte, no inverno seguinte, ele sofre essas mutações e nos engana. Existem muitas pesquisas trabalhando na procura de uma vacina universal contra a gripe, uma vacina que pudesse imunizar contra todos os tipos
e conseguir fazer frente a essas mutações. Mas, pelo que eu tenho acompanhado na ciência, a gente ainda está um pouco distante disso. Tem-se dito que nos próximos 5 anos talvez a gente tenha uma vacina universal que possa diminuir o impacto desse problema anualmente. A força da gripe é tamanha que ela consegue enganar o sistema imunológico nosso, que é atentíssimo. Imagine você a encrenca que vem pela frente se a gente não se vacinar, não se cuidar. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o infectologista Fernando Belíssimo. Em São Carlos, o médico especialista em doenças tropicais Bernardino Souto. Em Araraquara, gerente da Vigilância Epidemiológica Fabiana do Carmo. E em Sertãozinho, a coordenadora de enfermagem Dere Brás. Golfetô, ouvimos bastante, várias explicações. A gripe, o resfriado está para todo mundo desde a nossa existência lá de trás. Agora, o que ficou muito claro que o negócio é o seguinte, importante, prevenir. Mais do que prevenir, prevenir. Mais do que prevenir, prevenir, é verdade. Tanto que a prevenção, do meu ângulo, na área de economia, é muito importante para a medicina, mas da ótica da economia. Porque saúde não tem preço, mas tem custo. E esse custo ou é pessoal, ou é familiar, é para a empresa, ou é para todos, de uma maneira diluída, mas que pesa, não é? A homeopatia diz que quanto mais diluído, mais forte. É um princípio, um postulado da própria homeopatia. Mas a vacina, em primeiro lugar, mas não somente a vacina. A atividade física, na linha da prevenção, é a chave da velhice bem-sucedida. Esse é o dado fundamental no corpo. Aliás, o padre Antônio Vieira, num dos seus magníficos sermões, ele deixa claro, o corpo também é obra de Deus. Fecha aspas. Não é apenas o espírita, o corpo também é obra de Deus. E no avanço, na sequência dos pensamentos, nós podemos verificar que as academias são centros de saúde de importância fundamental para as pessoas, de uma maneira geral, e para aqueles que vão chegando numa idade mais ainda do que os mais jovens que não sentem, mas que precisam também praticar a academia. Mas, na verdade, é o próprio filósofo alemão Goethe que dizia sempre, claramente na sua autobiografia, Poesia e Verdade, que a maior parte dos nossos, aspas, a maior parte dos nossos problemas oscila sempre entre 2 extremos, a ignorância e a negligência. E esse binômio, Roberto, é fatal para todos, a começar por nós que já faz muito tempo que fizemos o serviço militar. Então, depois disso, nós temos que começar a nos preocupar bastante com isso. Ginástica, a atividade física, vacinação, a alimentação. Alimentação porque há pessoas que comem, mas não se alimentam, que são coisas completamente diferentes. É como uma pessoa que lê, mas ela não sabe ler. Ela se empanturra de livro, mas não se nutre do devido conhecimento. O conhecimento, essa luz que alumiou, vem da literatura, que muitas vezes, como arte, nos ensina muito mais do que os melhores ensinamentos da própria pedagogia, do próprio aspecto fundamental da pedagogia. Na sequência, é preciso um conjunto de fatores, e à medida que a idade vai chegando, ela vai nos colocando quase que na linha do cheque num tabuleiro de xadrez, nós precisamos de tomar mais cuidado e ter mais atenção conosco, tanto naquilo que representa a mente como o corpo. Aliás, mens sana in corpore sano já é um postulado que vinha de Roma há muito tempo, muito mais tempo do que nós verificamos. A saúde exige cuidado, muito cuidado e cautela num binômio que deve presidir as nossas decisões hoje, daqui para frente e sempre. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado a você, bom fim de semana, viu, Roberto? E agradeço muito a sua colaboração. Muito obrigado, Golfeiro. Obrigado.